Amém. Bom dia a todos e a todas. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia especial, não é? Nós estamos aqui para, mais uma vez, nos reunirmos e estudarmos a Bíblia. Aqui é a sala de consagração, onde nós nos reunimos todos os dias para estudarmos a Bíblia, nos conectarmos com Deus. Aqui também essa mensagem está sendo gravada no canal Caráter Cristão. Gostaria que quem tivesse algum pedido de oração, colocasse aí no chat para que nós possamos orar por esses pedidos. Se alguém está aqui pela primeira vez também, gostaria que você se apresentasse, colocasse aí seu nome, tá certo? Mais uma vez, bom dia a todos, feliz sábado. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo, estamos estudando sobre Daniel, com o nosso irmão Roberto Castilho. Nós vamos iniciar agora o nosso culto, nosso estudo, com uma oração. E mais uma coisa, se alguém tem o desejo de estudar a Bíblia, se alguém quer conhecer mais sobre o nosso Deus, pode colocar seu nome também aí, colocar seu telefone, que a gente anota, e a gente pode se programar para estudarmos melhor a Bíblia juntos, certo? Pois vamos. Roberto, você está aí? Bom dia, dona Roberto? Jane. Está me ouvindo? Oi? Bom dia. Bom dia. Sábado. Eu Vamos lá. Vou ligar aqui a minha câmera bem rapidinho para vocês me conhecerem. Não gosto muito de aparecer, mas bom dia a todos, tá bom? Vamos fazer uma pequena oração para começarmos nosso culto. Eu vou orar, depois nosso irmão Roberto vai orar também, certo? Todos sejam bem-vindos. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui na tua presença para estudarmos a tua palavra. É uma bênção, Senhor, acordarmos cedinho para falarmos contigo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a acordar mais cedo para nós podermos ter um encontro pessoal contigo, que é mais importante de todos, para podermos ouvir a tua voz. Queremos te pedir que o Senhor abençoe cada pessoa aqui que veio ouvir essa mensagem, que veio ser alimentada com a tua palavra. Queremos te pedir uma bênção especial sobre cada pessoa aqui representada, cada família. Queremos te pedir a presença do teu Santo Espírito também, que ele mova o nosso coração, que ele fale ao nosso coração, que ele encha a nossa alma. Queremos te pedir uma bênção sobre o tema, sobre o irmão, para que possamos verdadeiramente entender e que o Senhor possa falar ao nosso coração. Dá-nos um dia feliz na tua presença e que esteja conosco neste momento. Amém. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos proporciona, mais um sábado, para estarmos junto de Ti. Pai querido, hoje o tema é um pouquinho complicadinho, vai ter algumas nuances, algumas coisas importantes, que pode nos deixar em dúvida, mas desde já acreditamos que o Senhor, o seu Santo Espírito, vai estar conosco para nos ajudar, tanto no modo de falar, quanto no modo de ouvir também, para que tudo seja claro e para que nós possamos avançar na escala aqui da nossa santificação. O livro de Daniel é um livro apocalíptico, o livro de Daniel é algo para meus dias, para nossos dias, para os dias futuros. Nós precisamos estar atentos a isso para estarmos preparados para a sua vinda, Pai. Pai querido, fique com cada um aqui, que nós possamos fazer do sábado um dia a ser guardado da forma correta. Pois estudamos essa semana sobre os 10 mandamentos e vimos que precisamos melhorar muito na questão da guarda do sábado, Pai. Pai querido, nos ajude como filhos teus a seguir os teus caminhos, pois sabemos que sozinhos não conseguimos. Fique com cada uma das pessoas, fique com as meninas que estão lá na Europa para fazer um trabalho para o Senhor, que tudo seja feito para a tua honra, para a tua glória,
e que elas possam voltar sãos e salvas também, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós. Perdoe nossos pecados, Pai. Nos purifique, nos limpe e nos faça estarmos preparados para estarmos aí contigo muito em breve. É isso que te peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Passo a palavra para você, Roberto. A voz é sua, mas a palavra é de Deus. Amém. Obrigado, Dona Giane, por tudo. Bom, pessoal, vamos lá, que hoje vai ser muito, muito importante, tá? Então, deixa eu já colocar aqui a telinha para vocês. Vamos tentar ser aqui o mais tranquilo possível. Começamos até um pouco cedinho, mas acho que vai dar tempo de fazer tudo. Bom, meus irmãos, nós acabamos aqui ontem falando sobre a questão de estarmos com o rei do sul e o rei do norte, porque os outros dois caíram rapidamente. Então ficaram-se aí, então, os Seleucidas e os Ptolomaicos, tá bem? Vamos lá. Eu quero ser o mais justo possível, tá? Então eu disse para vocês que há os preteristas, tá bem? Há os futuristas e há os historicistas. Tem os ideológicos, mas esse daí é muito absurdo. Eles apagam como se a história não existisse para nada. Então, não vamos levar isso em consideração. Os futuristas e os preteristas, até um certo ponto, eles convergem. Depois, eles divergem, tá? Então, eu vou falar sobre os preteristas e os historicistas agora, tá bem? O que acontece? A lógica do preterista não é uma lógica absurda, tá? Por que não é absurda? Porque eles entendem o seguinte, no capítulo 7, nós temos 4 animais e um chifre. Aqui nós temos 2 animais e um chifre, tá ok? Então eles não vendo esse 4º animal, e o primeiro também foi oculto, lembra? A Babilônia também não aparece nesse. E também não aparece o 4º animal, só aparece o bode, o carneiro e o chifre. Eles não veem esse animal, e por eles não ver o animal, eles falam, só pode ser de um chifre. Então, esse chifre só pode nascer dos 4 chifres que tem, ok? E aí, o que eles fazem? Como os 2 caíram, como eu falei aqui para vocês, só ficou Seleu e Ptolomeu. Um dos 2 tem que nascer, tá? Só que aí tem aquelas 10 características que nós vimos ontem. E daquelas 10 características que nós vimos, esse chifre tem que cumprir todos. Senão, não dá para ser. E aí, uma pessoa que, para eles, conseguem cumprir os 10 chifres é Antíoco IV Epifânio. Por que é? Olha a lógica deles. Eu vou colocar aqui para vocês todos os reis, né, do Ptolomeus, até, logicamente, o que nós precisamos. Então, nós temos aqui Sóter, Filadelfo, Evergeta, Filopater, tem o Epifânio aqui do lado do Ptolomeu, Filométor, Novo Filopator, Evergeta II, Latiro, Alexandre I, Alexandre II, Ptolomeu XII, né? E nós temos Cleópatra, a famosa Cleópatra, tá? Que teve muitos aí, teve amantes de Júlio César. Cleópatra é bem conhecida, ela é da linhagem dos Ptolomeus, tá? E aí nós temos os Seleucidas, que é o Nicator, Sóter, Antíoco II Tel, Seleuco II Calinico, Seleuco III Sóter II, Antíoco Magno, tá? Antíoco Magno é importante para nós aqui, Seleuco IV Filopator, Antíoco IV Epifânio, que é o cara aí que nós vamos falar, Antíoco V Eupater, Demétrio Sóter, Alexandre Balas, Demétrio II Nicator II, Antíoco VI Dionísio. Ok? Isso daí é o que nós temos aí. Aí o que eles falam? Agora é fácil. Agora eu vou pegar na história, porque todo mundo, seja preterista, futurista, adventista, historicista, ou seja lá o que for, todo mundo concorda que em 168 a.C. foi quando o Império Romano começa a, de fato, ser o Império Mundial, tá bem? Então, como todo mundo concorda com isso, eles vão lá e procuram quem reinou durante esse período.
opa, Antíoco Epifânio. E, de fato, meus irmãos, Antíoco Epifânio foi alguém que, olha, ele fez muitas coisas terríveis. Ó, Antíoco Epifânio, ele barrou o sacrifício, ele colocou pessoas sem ser levitas para fazer sacrifício, e isso não podia. Ele colocou um porco para ser sacrificado. Um porco para um judeu é algo imundo, ok? Então, depois disso, o pessoal não pôde mais sacrificar. Por isso que ali o pessoal coloca como se ele tirou o contínuo, como tirou o sacrifício. Nós vamos entender contínuo já já. Ele fez muitas abominações terríveis. Ele perseguiu cristãos, ele queimou Bíblia. Irmãos, ele foi uma pedra no sapato para os judeus. Bem? Então, logo com isso, o pessoal fala, é Antíoco Epifânio. Ele cumpre os requisitos. E aí tá uma foto, né, dele, para vocês darem uma olhada de quem é. Depois vocês pesquisem na internet quem foi Antíoco Epifânio. E aí, meus irmãos, o que acontece? Os historicistas falam, opa, Antíoco Epifânio não cumpre todas. E aí eu vou mostrar para vocês dois argumentos muito sólidos e bíblicos, tá? Nós vamos falar sobre Bíblia agora. Dois argumentos fortíssimos que rebatem que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno, tá bem? Isso daqui é um forte argumento para nós. Vocês precisam dominar esses argumentos. Primeiro argumento deles, nosso, né? Contra eles. Há um paralelo entre Daniel 7 e 8. O chifre pequeno de Daniel 7 dura até o tempo em que os santos possuirão reinos, ou seja, até o final. Daniel 8, 17 e 19 diz que esta visão se refere ao tempo do fim, ou seja, tem que acontecer depois de 1798. O que há de acontecer no último tempo da ira? Antíoco só atua no século II a.C. Então, Antíoco, irmãos, teria que estar vivo hoje para ele ser o chifre pequeno. Esse é o primeiro argumento que nós temos bíblico. Daniel 7 e Daniel 8. Tá bem? Antíoco não pode ser o chifre pequeno, por quê? Porque ele não está vivo hoje. E a profecia nos diz que esse chifre pequeno estaria ainda hoje vivo. Ainda até a volta de Jesus, ele estará vivo. Segundo argumento, e esse é poderoso. Vou mostrar para vocês alguns textos dentro de Daniel, mostrando as obras do chifre pequeno. E depois nós vamos falar isso no Novo Testamento. Então, o chifre pequeno, ele tirou o contínuo no lugar do seu santuário, foi deitado abaixo. Ele é a visão do contínuo da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário. Destruição do santuário virá o assolador. Daniel 11, 31. Forças que profanarão o santuário tiraram um contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 12, 11. Contínua, tirada e posta a abominação desoladora. O que eu quero mostrar com isso? Nós temos 3 características fortes do chifre pequeno. Então, ó, o chifre pequeno tirou o contínuo. Isso está em azulzinho aí, tá? Então, para vocês verem aí, nós colocamos ele em 3 cores, para ficar distinto para vocês entenderem. Então, ó, tem em azulzinho, tirou o contínuo, visão do contínuo, tirarão o contínuo é tirar. Ok? Isso em 4 textos diferentes. Agora, santuário deitado, entregue o santuário, destruição do santuário, profanarão o santuário. Isso está em amarelo. Em verde, transgressão assoladora, assolador, abominação desoladora, abominação desoladora. Compreender isso aqui? Agora vamos ver isso aqui no Novo Testamento. E lá no Novo Testamento está dizendo escancarado que é algo do futuro, que é alguém, o filho da perdição. Vamos ver quem é. O próprio Jesus, em Mateus 24, 15, nos diz o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou que profeta, meus irmãos? Quem que nós estamos estudando? Olha, o próprio Jesus deixou claro isso. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, que falou Daniel 12, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, de que falou o profeta, está no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, meus irmãos,
Como nós vamos entender se nós não estamos estudando? Por isso que o livro de Daniel é importante. Jesus falou no seu sermão profético. Ou seja, quando virdes é o quê? Futuro. Jesus está jogando para o futuro. Ou seja, Antíoco Epifânios teria que estar no futuro. Só que antes, quando Jesus estava aqui, Antíoco já tinha morrido. Como que ele seria o chifre pequeno? Estão entendendo? Segundo texto, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia. A apostasia é de da igreja, porque para você apostatar, você tem que saber a verdade. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se leva contra tudo o que se chama Deus, o objeto de culto, e a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, quando nós voltamos aqui, nós vemos a transgressão assoladora, né? Nós vemos algo que está detendo ele. Quando isso acaba, ele se revela de fato. Nós vamos entender esse texto mais à frente, porque ele vai fazer parte do contínuo, que temos duas vertentes dentro do Adventismo. Então, nós vamos voltar nesse texto. O ponto é, meus irmãos, que esse homem da iniquidade é o mesmo do chifre pequeno. Então, Paulo e Daniel estão falando da mesma pessoa. Agora eu pergunto para você, quem coloca-se como Deus? Quem se assenta como santuário? Quem faz? Deus faz uma coisa, ele faz outra coisa. E isso daqui me entristece muito dizer para vocês, mas infelizmente tem adventistas esperando o anticristo ainda. Mas esse anticristo sempre existiu. E ele não é nada mais, nada menos do que o próprio Papa. Ok? O anticristo do Apocalipse é o Papa. Tá bem, meus irmãos? O homem da iniquidade que Paulo está falando é o Papa. Daniel está falando sobre o chifre pequeno, é o ministério papal, é o Papa junto com o Vaticano ali, o ministério, tá ok? Um sistema, exato, imagine. Ok? Isso tem que ficar claro, porque tem pessoas que eu converso que estão achando que o Elon Musk é o anticristo. Eu já vi pessoas falando que aquele rapaz da Microsoft é o anticristo. Ok, meus irmãos? Nós precisamos estudar as profecias. Quem não entendeu quem é o anticristo ainda é porque não estudou Daniel e nem o grande conflito, porque lá deixa claro essas questões. Ok? Então, Paulo e Daniel estão falando sobre a mesma coisa. Ok? E todos os nossos reformistas, os reformadores, acreditavam no Papa sendo o anticristo, tá? Todos, sem exceção. Depois eu vou colocar para vocês um PDF que o Caio disponibilizou para mim ontem, muito bom PDF, para que vocês vejam que os nossos reformadores, os nossos pioneiros, todo mundo, séculos atrás, já dizia que o Papa era o anticristo e nós ainda estamos aqui achando que ele não veio. Ok? Isso é muito importante para nós. O Papa é o anticristo. Beleza? Vamos avançar. Quem é o chifre pequeno? Vamos continuar na nossa busca. Por mais que nós tenhamos aqui o que é certo e o errado, eu estou deixando a dúvida para que a Bíblia nos responda, ok? A Bíblia vai chegar a dizer quem é o chifre pequeno. Nós já sabemos quem é. É Roma, ok? E hoje está relacionado ali o papado e etc. Nós já sabemos, mas vamos deixar a dúvida até vocês verem isso claramente na palavra de Deus. Então, vamos ver mais um texto aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, Apocalipse 13. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Opa, para quem foi dado uma boca em Daniel 7 e Daniel 8? Quem é aquele chifre? Lembra que ele tem uma boca e fala insolências contra o Deus? E deu-se-lhes poder para agir por 42 meses. Opa, quem recebeu o poder para afligir os santos por 1.260 dias, né? Que seriam 42 meses. Por quê? 12 mais 12 mais 12, 36. Mais 6, 42. Ou seja, 3 anos e meio. 1.260 dias daria 3 anos e meio. Que em profecia
fica 1260 anos. Vocês estão vendo a relação que Daniel e Apocalipse 13 estão tendo? De falar que o mesmo ser é a mesma coisa? E abriu sua boca e falou blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. O que isso habita no céu, irmãos? Vocês precisam entender isso. Quando Deus se refere a justo, ele se refere aos justos já no céu. Então é por isso que habitam no céu. E vocês vão ver que o chifre pequeno ele vai deitar, né, por terra alguns santos do Altíssimo. Ou seja, o que seria esses santos deitar do céu? É que essas pessoas apostataram. Quando cai do céu, Satanás caiu do céu, ele fez o quê? Apostatou, ok? Então é a mesma coisa. Então, algumas pessoas justas que estavam, né, no céu, vamos dizer, no céu que eu estou dizendo para vocês é que vivem o céu aqui. Então, Deus considera essas pessoas já como se estão no céu. E aí, quando ele fala deitar por terra os santos do Altíssimo, é porque essas pessoas saíram dos caminhos do Senhor, tá? É os apostatas. É aquilo que o filho da perdição está fazendo depois da apostasia, tá bem? E aí vem o segundo, que é pisarão os santos do Altíssimo. Quando pisa, é aqueles que não dão um braço a torcer. Falam, não, nós não acreditamos nisso, vamos manter firme. E aí eles são queimados, torturados, crucificados e aí por diante, ok? Então, é isso que a obra do chifre pequeno faz. E ela faz durante esses 1260 anos de supremacia. Com esses 3 textos aqui, muito fortes, elimina qualquer possibilidade de ser Antíoco Epifânio. Primeiro, porque ele não está vivo hoje, tá bem? Segundo, porque ele não cumpre as características para o futuro, ele fez muito menos do que foi feito com Roma. Roma fez em uma proporção muito maior, tá bem? Agora, meus irmãos, tem uma coisa muito interessante para nós. Vou deixar uma possibilidade para vocês. Antíoco Epifânio pode ter começado isso, mas ele não pode finalizar isso. Vamos usar aqui o livro de Macabeus, é um livro apócrifo, não é inspirado, ok? Mas eu vou consultar esse livro de Macabeus simplesmente como uma fonte histórica, ok? Não estou falando que é inspirado isso aqui. Mas o livro de Macabeus, ele foi escrito por Judas Macabeus. Os Macabeus, aconteceu o seguinte, quando o nosso querido Antíoco Epifânio fez aquela barbaridade de sacrificar um porco no santuário, ele detonou com o santuário. Por quê? Porque ali o porco, para o judeu, é algo imundo, então ele não pode nem chegar perto. Levando isso em consideração, o que ele fez? Ele destruiu aquilo ali e tomou aquela parte. Roubou um monte de coisa, fez uma barbaridade com o povo judeu. Judas Macabeus ajuntou os Macabeus e foram lutar contra Antíoco Epifânio. E aí conseguiram a vitória. Então, eles purificam ali o santuário, ok? E é isso que você vai ver como aquilo que eu mostrei para vocês da purificação do santuário, tá? Aqui vai entrar aquela parte também. E aí, eles purificam o santuário e começam novamente a ministrar. E isso é chamado, no dia 25 de dezembro, tá? É o João 10, 22, que é aquela festa da dedicação, que Jesus participa dela, tá? Em João 10, 22. Então, essa festa da dedicação é por causa disso, é porque eles conseguiram purificar ali o santuário, voltar a fazer os sacrifícios novamente. Então, eles dedicaram novamente o altar, e aí ficou com a festa da dedicação, ou a festa das luzes, ok? Então, foi Judas Macabeus que foi contra o Antíoco Epifânio e conseguiu tirar ele de lá, conseguiu derrotar Antíoco, tá bem? Com isso, o processo continuou. Só que aí, nesse livro de Macabeus, tem algo importante para nós. Talvez Antíoco Epifânio cumpre o início dessas coisas. Olha o que acontece. Desses reis originou-se uma raiz de pecado, Antíoco Epifânes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma, como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Vamos lá, meus irmãos. Aqui é muito interessante. Eu vou mostrar um mapa para vocês. Sabe essas partes em vermelho? Essas partes em vermelho é Seleucidas, tá? As partes em azul é de Roma, é onde Roma comanda.
E aí Roma tem Pérgamo, que é do lado dele. O que os Seleucidas fazem? Vão atacar Pérgamo. Aí o rei de Roma fica muito bravo. E fala para, opa, aqui não. E aí ele faz eles vão começar uma briga muito forte. E o pai do nosso querido Epifanes, ele acaba perdendo. E quando ele perde, ele tem que assinar um tratado. E nesse tratado é pagar tributos, enviar o filho para que ele possa cumprir o que foi tratado e tirar tirar o seu exército de próximo da região de Pérgamo. Então, com esse tratado, né, com esses 3 pontos, o Magno, né, que é o pai de Epifanes. Então, o Antíoco Magno, ele tira, então, tira o seu exército, envia seu filho Epifanes, Antíoco IV Epifanes, para lá, ok? E Antíoco fica em Roma como prisioneiro. Estão compreendendo? Magnus morre e Antíoco agora assume. Quando Antíoco assume, ele tem que assumir a Seleucida e mandar o seu filho para lá como prisioneiro, tá? É assim que funcionam os tratados de antigamente. E aí, nesse sentido, da onde está vindo Epifanes? Ele está vindo de Roma. E, de alguma certa forma, quando ele faz todo aquele processo dos macabeus ali, quando ele destrói o templo, ele construiu o estádio em Judá, ele fez coisas terríveis, meus irmãos. Ele fez coisas terríveis mesmo. Ele assolou de fato. Olha, foi complicado esse Epifanes aí para o povo judeu, tá? E aí, quando ele faz isso, ele pega os utensílios, ele cobra impostos dos pessoais de Jerusalém. Quando ele faz isso, ele está pagando quem? Roma. Então, ou seja, Roma, de alguma forma, através de Epifanes, já está dando problema para o povo. Vocês estão entendendo a lógica? Então, pode sim acontecer de Epifanes ter iniciado todo esse processo, tá bem? Só que ele não pode finalizar o processo, por quê? Porque ele não vai estar até a volta de Jesus vivo. Vocês entenderam aqui até o ponto? Uma questão que é importante para nós. Por que Daniel não falou, então, do quarto animal, Roberto? Porque se ele fala do quarto animal, não teria tanto problema. Eles já iam ver ali Daniel 7, Daniel 8. Por mais que tenha essa relação, meus irmãos, eu não posso pegar o Daniel 7 e jogar em cima do Daniel 8, porque eu posso não ler o Daniel 8 do jeito que deveria ser lido, ok? Então é por esse motivo que nós não fizemos interligações aqui, tá bom? Porque eu quero que vocês entendam o Daniel 8. Daniel 7 entendemos ontem. Por mais que tenham essa ligação, que é óbvia, o texto mesmo nos diz chifre pequeno, falou sobre os animais, entendeu? 4 cabeças, 4 chifres generais e etc. Por mais que tenha, nós não estamos se atentando a isso. Eu quero que vocês entendam o capítulo 8. Por que, então, que foi só bode e carneiro? Lembre-se, o capítulo 8 está falando sobre santuário. E o bode e o carneiro eram usados no dia da expiação. Ok? Levando isso em consideração, nós estamos falando do dia da expiação, pois a partir de 1844, como nós já vimos no santuário, começa-se a festa do Yom Kippur para nós. Então, essa festa só acaba quando Jesus vem. Ele vai finalizar esse Yom Kippur quando voltar. Então, até Jesus voltar, nós estamos no Yom Kippur, nós estamos na festa da expiação. E é por isso que o bode e o carneiro é a ênfase do capítulo, porque o bode e o carneiro são usados no dia da expiação. Tudo ali, Daniel está mostrando para que o povo entenda que é sobre algo do santuário. É santuário, capítulo 8. É algo importante para mim e para você, porque é o início da nossa igreja. Tá bem? Então, é por isso que ele não falou de animal quarto. Também, a Babilônia também não é no caso, primeiro porque aquilo que eu falei para vocês, ela não vai fazer nada, o decreto vai sair no Medo e Persa, então por isso que os Medos e Persas estão ali representados pelo carneiro e o bode representando a Grécia. Beleza? Entendemos isso? Vamos avançar. Agora nós vamos tentar fazer o seguinte. Roma cumpre esses processos, Roberto? Já vimos que Antíoco não cumpre, mas Roma cumpre. Vamos lá. Se tornou forte para o sul, oriente e a terra gloriosa. Olha lá, o chifre pequeno é Roma. Vamos aqui com a lógica, a segunda lógica. Já vimos que a primeira lógica de Antíoco é fraca.
ok? Os preteristas e os futuristas, infelizmente, a Bíblia desmonta rapidamente Antíoco Epifânio. Vamos para Roma agora. Roma entrou no Egito, tá bom? Ó, prestem atenção aqui. Ela foi forte para o sul, Egito, Oriente, que é o norte, e Terra Gloriosa, Jerusalém. Então vamos lá. Eles conseguiram então entrar no Egito no ano 30, Oriente no ano 64 e a Terra Gloriosa no ano 63. Então Roma cumpre o primeiro requisito. É um rei, pode significar reino ou reino. Tirem um print dessa tela para vocês conferir os textos aí, tá? Mas é óbvio, um rei precisa de um reino, tá bom? Então, Roma é um reino, tá bem? Rei ou poder que surge no fim dos 4 chifres. Exatamente isso acontece, ok? Roma vai ficar em 168, é quando ela vai explodir e ela vai dominar o mundo, tá bem? Então, aconteceu. Entendida em intrigas e agiria com astúcia. Roma cumpre isso aqui também. Pensa num povo bom. Sabe o que é isso? É aquela coisa de nós vamos se juntar, nós vamos falar coisas ali para dividir, sabe? É o que eles usam. Intrigas para dividir. Então nós vamos ali, ó, falamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dividimos, o povo começa a se matar, a gente vai e termina o serviço. Era desse jeito que Roma agia, tá? Roma era um ser assim que só ia pelas beiradas, eles não iam a fundo, tá? Aí vem com grande poder, mas não por sua força. Exatamente. Por mais que o papado fosse forte já, ele não fez nada com a sua força. Lembra que diz lá que ele era fraco? Ou seja, o poder forte, meus irmãos, é o poder político. Então, eles não tinham arma, eles não tinham exército, eles só tinham força religiosa. Então, eles não podiam resolver as coisas. Então, eles se juntavam com um político, que tinha tudo, e aí eles detonavam. Então, Roma cumpre o 5º requisito. Destruiria os poderosos e o povo santo. Exatamente aconteceu isso na história, vocês veem, 1260 anos, foi complicado, tá bem? Se levantaria contra o príncipe dos príncipes. Jesus morreu em que reinado, meus irmãos? Morreu em Roma, tá bem? Tem outras várias características do que eles fizeram com o príncipe dos príncipes, nós vamos ver mais à frente. Lançaria algumas das estrelas do céu por terra. Algumas das estrelas, é aquilo que eu falei para vocês. Eles apostataram muitas pessoas e pisaram quem não se apostatou, tá bem? Então, muitas pessoas morreram ali nos 1260 anos por causa que não quis negar a Deus. Deitaria a verdade por terra. Óbvio, teve mudança de mandamento, teve mudança de tempos, tudo isso aconteceu e foi por quem? Por Roma. Hoje, pessoas, eu costumo dizer, a gente fala assim, né? Por exemplo, ontem era depois do pôr do sol, você fala amanhã. Não, é hoje. É hoje, porque nós, depois do pôr do sol, já é um dia, já é um novo dia para a gente. Só que a gente está com o quê? Com a coisa dos romanos, meia-noite. Entenderam? Então, eles mudaram, eles deitaram a verdade por terra. Não é mais de pôr do sol a pôr do sol, como diz a Bíblia. É de meia-noite a meia-noite. Não é sábado, tem que guardar domingo e festas. Não, não precisa, não tem nada a ver adorar imagem de escultura. Estão entendendo? Então, eles deitaram a verdade por terra. E o último, que é tirar o contínuo. E aqui a gente vai ter que perder um tempinho, porque esse contínuo dentro da nossa igreja tem 2 vertentes. Tem pessoas que acreditam numa coisa, pessoas que acreditam em outra coisa. Então, nós vamos ver aqui as 2 possibilidades a partir de agora. Vamos avançar. Espero que vocês estejam entendendo aqui. Está muito claro nós vendo que Roma é esse chifre. Tá bem? Antíoco Epifânio não cumpre as exigências e Roma vai cumprir. Nós vamos ver agora a última delas, que é o contínuo. Daniel 8:11 diz o seguinte: se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. No texto hebraico, meus irmãos, traz apenas uma palavra, que é tamid, ou seja, continuou. Esse sacrifício não existe na Bíblia, tá bem? Esse sacrifício é algo que a pessoa que traduziu, já entendendo que Epifânio é o chifre,
ele coloca sacrifício pensando naquilo que eu falei para vocês, de que ele sacrificou um porco lá e não dá para sacrificar mais. Estão entendendo? Então, isso aqui é uma coisa que não está no original. O original é contínuo, nem diário é o correto. Tá bem? O correto é contínuo. Vamos mostrar aqui para vocês. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício. Está em itálico, porque não deveria estar aí. Contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Essa versão ARC está mais próxima, tá bem? O sacrifício não deveria estar ali, tá bem? Mas é algo que eles são honestos. Ele coloca em itálico. Tudo que está em itálico na sua Bíblia não está no original. Tá bom? Para ficar mais fácil para vocês. Se tem alguma coisa itálica na sua Bíblia, é porque não estava ali. A pessoa colocou para dar sentido ao texto, tá bem? Vamos lá para o original para vocês verem aqui. No original está ali bem claro. Tamid, ha-tamid, tá bem? E ali, delight, né? Que sacrifício está entre colchetes, ou seja, porque não era para estar ali. Tá vendo? Lá em cima, he exalted, que está himself, que também não deveria estar ali. Estão entendendo? Quando está em colchetes, quando está em itálico, é porque não deveria estar ali. O correto era só contínuo. Agora, o que seria esse contínuo, Roberto? Primeira opção que os adventistas acreditam. Contínuo é o ministério celestial de Cristo. As pessoas leem esse texto da forma ali que está o texto. Se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Dele tirou o contínuo e o santuário foi deitado abaixo. Levando isso, eles falam sobre o quê? O santuário celestial, porque aqui o santuário o contínuo foi tirado, então eles estão falando de um santuário celestial. E que texto eles usam? Eles usam Hebreus 7:25, portanto pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem é o príncipe dos príncipes? Miguel. Miguel é quem? Jesus, certo? Quem pode aqui vivendo sempre para interceder? Quem é que vive sempre para interceder? Jesus. Então eles pegam aqui e falam, ó, quando o contínuo for tirado, o santuário vai ser deitado abaixo. O ministério de Cristo vai ser obscurecido. Como isso aconteceu na história? É simples. Você vê o Papa como o Cristo. Você vê aqueles sacrilégios, missas. Jesus tem que morrer todas as missas. Vários e vários pontos, meus irmãos. Tem muitos, tá? Vários pontos mostrando que Jesus ele foi obscurecido pelo anticristo. Tá bem? Pela obra do papado, pelo Papa. Tá bem? Então, nós vemos aí esse sentido do contínuo. As pessoas que acreditam no contínuo, sendo o ministério celestial de Cristo, acreditam dessa forma. Agora vamos para a próxima forma. A segunda opção, que os adventistas, alguns acreditam também, é que o contínuo é o paganismo existente na Europa, até o papado se levantar. O povo era muito pagão. Só que quando o papado se levanta, até os templos pagãos da Europa se transformam em igreja. Então acaba-se ali o paganismo. Existe paganismo na Índia, aqui no Brasil tem o Exalá, tem aquelas coisas, mas na Europa o papado tomou ali essa parte do paganismo. E o paganismo saindo, o papado teve a sua força total. Estão entendendo? Agora, que textos eles usam para isso? Eles usam Daniel 12:11, que é um texto, nós temos que concordar que essa segunda opção, eles não fazem malabarismo nenhum no texto, eles leem o texto e acabou. O que acontece aqui? Ó? Desde o tempo em que contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. O que nós pensamos quanto a isso? Nós, que eu digo, o pessoal do paganismo. Porque eu vou mostrar para vocês que tem uma relação ali muito importante. Eu vou deixar para falar do fim. Esse pessoal da segunda opção, o que eles acreditam? Eles falam, não pode ser o ministério de Cristo. Porque se fosse, primeiro aconteceria a abominação e depois o contínuo seria tirado. Agora diz aqui, ó, o contínuo for tirado, desde que o tempo em que o contínuo for tirado, e depois é posta a abominação desoladora. O correto, para a cabeça da segunda opção, ela está invertido, para ser santuário. Um outro texto que eles usam é justamente o texto que nós falamos.
de 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. E agora sabeis o que detém, para que o filho da perdição, homem do pecado, chifre pequeno, coloquei entre colchetes porque não está na Bíblia, tá? Seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele o quê? O contínuo como paganismo, que agora o detém. Estão entendendo como eles veem a palavra de Deus de modo diferentes? Então, o que acontece aqui? Quando o filho da perdição, o homem do pecado, chifre pequeno, papado, ele já está fazendo a sua obra de iniquidade. Só que no poder total, estava sendo detido pelo paganismo. Então, aqui nós estamos falando de Roma pagã, que depois vai virar Roma papal, certo? E nós temos o Apocalipse 13, 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem que é o dragão? O dragão é Satanás. Só que Satanás perseguiu, fez as coisas erradas aqui através de quem? De Roma. Então também podemos colocar Roma como dragão, porque o dragão está usando Roma. Estão entendendo? Então esses 3 argumentos aqui que são usados para o paganismo. E nós temos o argumento do ministério de Cristo. Muitas pessoas podem perguntar, Roberto, qual que é o certo? E, meus irmãos, eu acho que é uma besteira brigar por isso, porque ambos aconteceram. Tanto as coisas que Jesus, tanto o papado obscurecendo o ministério de Cristo aconteceu, quanto o paganismo também foi estipado e o Papa tomou, o papado acabou assumindo se levantou de uma forma absurda. Então, de alguma forma, ambos aconteceram, tá bem? Então, eu não acredito que seja algo assim para se ficar debatendo. O ponto é que nós precisamos entender que o papado é o chifre pequeno. Roma é o chifre pequeno. Roma vai até os dias de Cristo. Novamente, segunda vinda, ok? O Antíoco Epifânio não vai conseguir cumprir essas coisas. Tá bom? Então, aqui nós finalizamos essas partes e agora vamos voltar à Bíblia para nós lermos alguns pontos importantes. E de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul, em direção ao leste, em direção à terra agradável. Tá vendo? A terra gloriosa. E este tornou-se grande, e chegou até o exército do céu. E ele lançou alguns do exército das estrelas ao chão, e os pisoteou. E sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército. Ou seja, irmãos, deixa eu abrir a câmera aqui para vocês entenderem. O processo de Roma está na horizontal. Aqui muda para a vertical. Ou seja, eles estão detonando os santos, estão matando pessoas de Cristo e etc. Logo, ele agora vai para atingir ao príncipe, tá bem? Retira o sacrifício diário, que nós já vimos que está errado, é contínuo, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, ou seja, contínuo, por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Deixa eu só fechar aqui a câmera de novo para vocês não perderem aí as leituras. Então eu ouvi um santo que falava, e outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e a transgressão de desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército a serem pisoteados? E ele me disse: até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Vamos lá, nós temos alguma coisa muito importante aqui, meus irmãos. Primeiro que até o verso 12 é uma visão vista. Depois ele ouve, ok? A palavra ouvi, um santo que falava. Então agora vai ser alguma visão de ouve, de ouvir, tá bem? Então essa parte, por que eu estou pontuando isso para vocês? Porque nós vamos falar sobre isso no próximo capítulo, tá bem? Capítulo 9 nós também vamos dividir em 2 partes. Então, o próximo capítulo vai nos dar uma menção do que de fato acontece aqui.
porque Daniel não entende isso aqui. Ele entendeu tudo o resto, mas essa parte Daniel não entende, é justamente a que ele ouve. Ele não entende, tá bom? E o que vai acontecer? Qual é a relação entre a purificação do santuário e o chifre pequeno? Vamos lá. Olha a lógica que os preteristas usam para conseguir dizer que Antíoco Epifânio é a pessoa. Primeiramente, eles vão 2.300 tardes e manhãs. Os sacrifícios são manhãs e tardes. Ok, então já não deveria ser levado em consideração isso. Mas o que eles falam? Gente, é o seguinte, está falando sobre santuário. O santuário ele tem 2 sacrifícios, um de manhã e um à tarde, certo? Então, nós conta como sacrifícios e não como dias. Se for como sacrifícios, isso vai ficar 1.150 dias. Porque 2 sacrifícios por dia diminui de 2.300 para 1.150. E aí, o período até Antíoco Epifânio, meus irmãos, dá 1.095 dias. Ou seja, ainda mesmo assim, mesmo ele fazendo todo esse malabarismo para Antíoco Epifânio ser o chifre pequeno, ainda sobra 55 dias que eu vou conseguir entender como. Me fala isso, meu irmão, porque isso aqui é uma pedra no sapato dos preteristas e futuristas. Por quê? Se vocês... Depois eu vou mandar um vídeo para vocês do Thiago Helker, aonde eu vou tentar trazer um astrólogo aqui, que ajudou o Thiago Helker, muito bom, por sinal, nesses sentidos de profecias, tá? Eu vou colocar lá para ele o vídeo que ele fez no canal dele, explicando as 2.300 tardes e manhãs, explicando 70 semanas, 490 anos. Irmãos, até o segundo bate. Ok? Eles explicam de uma forma que os segundos bate. O momento exato de Jesus passando por Santo do Santíssimo sabe. Já a visão de Antíoco Epifânio fica 55 dias no ar. Mais de um mês no ar. Isso é uma pedra no sapato para os preteristas e futuristas. Porque nós temos algo cronometrado. Eles não. Tá bem? Então, aonde eu explico? Como que eu vou argumentar? Como que eu vou... Opa, saiu aqui. Como que eu vou... Deixa eu passar rapidinho. Como que eu vou conseguir argumentar com 55 dias no ar? É muito complicado para eles. Estão me entendendo? Então, de fato, meus irmãos, não temos dúvida nenhuma no final desse capítulo de que Antíoco Epifânio não pode ser o chifre pequeno. Logo, o chifre pequeno não vem de chifre. O chifre pequeno vem de ventos. Ok? Ficou claro isso para vocês? Era o último slide. Ficou claro para vocês, meus irmãos? Acabou que foi mais rápido do que eu pensei. Bom, meus irmãos, recapitulando. Começamos o capítulo entendendo que Cordeiro e o bode são a Medo-Pérsia e a Grécia. Alexandre o Grande é o primeiro chifre, é o primeiro rei, é o chifre do bode. Ele vem e toma rapidamente, em menos de 10 anos, Alexandre o Grande já tinha tomado todo o território persa e já tinha expandido esse território. Alexandre o Grande, então, morre, 4 generais assumem porque eles matam a família de Alexandre. Esses 4 generais, então, Lisímaco, Cassandro, são logo extirpados. Ptolomeu e Seleuco fica como supremacias, rei do sul, rei do norte. Depois desses dois, temos aquele problema de Daniel 8:9. De uma deles saiu o chifre. De uma deles o quê? Ficou claro agora, no final do nosso capítulo, que como Antíoco Epifânio não cumpre os requisitos, só pode ser Roma. E Roma não pode ter vindo de chifre, sim de ventos. Então, foi dos ventos, ok? Então, dos ventos sai o chifre pequeno, que é Roma, tá bom? E aí vem todo esse período. Roma usa, no início ali, o Antíoco Epifânio para fazer algumas coisas para ele, porque Antíoco trabalha para Roma. Por mais que ele seja
um rei dos Seleucidas, ele tem que pagar tributo para Roma. Então, ele tem que arrumar dinheiro. Vai arrumar dinheiro como? Destruindo o templo dos judeus, pegando coisa dos judeus e assim por diante. Tá bem? Aí nós temos a parte de que ele não cumpre os 10 pontos, porque Antíoco teria que estar vivo hoje para cumprir a questão do chifre pequeno. Como ele não está, logo o Antíoco Epifânio não pode ser o chifre pequeno. Nós, então, vamos para a parte do contínuo, onde o adventismo acredita que sendo o ministério de Cristo sendo obscurecido, ou o paganismo sendo extirpado da Europa e o papado tomando supremacia total. Ambas, na minha visão, e tem uma coerência ali de que ambas aconteceu na história. Então, eu não considero nenhuma uma falha, um erro, tá bom? Depois disso, nós vamos avançando e vimos que temos aqui um problema muito grande. De 2.300 dias, ele passa para 1.150, logo Antíoco Epifânio ali cumpre ali em parte porque fica 55 dias voando. E aí, com esses 55 dias voando, é mais uma pedra no sapato para as questões do Antíoco Epifânio ser o chifre. Ou seja, para os meus amigos preteristas, se alguém assistir esse vídeo e seja preterista, meus irmãos, nós temos uns argumentos muito fortes. E eu peço para que vocês revejam os seus conceitos, tanto preterista quanto futurista, que vocês possam rever os seus conceitos, pegar novamente texto por texto. Não estou pedindo para vocês verem o meu vídeo e falarem, olha, o Roberto está certo. Não. Vão atrás, pesquisem novamente, vejam essas nuances que nós mostramos aqui e tomem as suas conclusões. Mas, infelizmente, vocês têm aí 55 dias voando no ar. E aí é preciso fechar esses 1.150 dias para que nós possamos ter olha, talvez Antíoco Epifânio cumpra isso ou isso, tá bom? Então, nós temos aqui Antíoco Epifânio, de fato, tem muitas falhas para ele ser o chifre pequeno. Por isso, nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos em Roma, em todas as suas fases, seja pagã, seja papal. Roma é o chifre pequeno. Bom, espero que vocês tenham entendido. A semana que vem nós vamos estudar justamente o ponto do entender o que Daniel não entendeu, o que Daniel entendeu, o que é 2.300 tardes e manhãs, onde começou, onde acabou. Tudo isso nós vamos começar a falar a partir de amanhã. Então, provavelmente domingo e segunda, nós ficaremos no capítulo 9 de Daniel. Mais uma vez, eu reitero a vocês. Leiam o capítulo 11, leiam o capítulo 9, para que vocês possam estar familiarizados com o capítulo de amanhã, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um ótimo sábado a todos e vamos continuar com as nossas orações e considerações finais. Amém. Muito obrigada, irmão Roberto. Muito obrigada pela mensagem. É verdade, nós carecemos muito estudar esse tema, porque quando o irmão faz assim um resumo, nós até entendemos, mas para podermos explicar também, nós precisamos nos aprofundar, anotar. Sim. É como uma faculdade, né? Mas sabemos que a palavra de Deus é simples e nós precisamos estar alicerçados nela. Eu queria só fechar com a leitura de 2 versos, que está em Apocalipse 13, verso 4, e Apocalipse 17, verso 14, que diz assim: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Em Apocalipse 17, verso 14, responde. Ele faz a pergunta, né? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Que possamos nos agarrar em Deus, porque a batalha é grande, é um grande conflito. A guerra não é contra a carne nem o sangue, é contra potestades, né? E como o irmão leu, essa guerra subiu até o céu, né? Contra o príncipe, que é Jesus. Então, eu convido o irmão
Roberto para fazer a primeira oração. Gostaria de convidar a irmã Terezinha. Você pode, irmã Tereza, fazer a segunda oração? Posso, sim. Pronto. Tem oração aí. E depois, em seguida, nós temos as considerações, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma consideração. A internet da Ruth caiu, e aí eu vou finalizar com uma oração cantada. Então, Roberto, você faz a primeira, a irmã Terezinha a segunda, e eu finalizo. Querido e amado Deus, primeiramente gostaríamos de agradecer ao Senhor por não nos deixar no escuro. Nós temos aqui a palavra, nós temos pessoas, nós temos métodos para conseguir identificar o que o Senhor nos deixou há muitos séculos atrás. Pai querido, que nós possamos deixar as coisas desse mundo para entrarmos de cabeça nas coisas de Deus. Precisamos estudar mais a sua Bíblia, o Espírito de Profecias. Nós temos muita coisa a estudar e, infelizmente, muitas vezes perdemos muito tempo com coisas que não deveríamos. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade. Quebre o nosso eu. Molde, Pai, a cada um de nós segundo a Tua vontade. Meu Pai querido, nos faça ter um ótimo sábado em Tua presença. Possamos ir à Tua igreja para adorar o Senhor, para bendizer o Seu santo nome, Pai. Pai querido, nos ajude, meu Pai, a de fato ter gosto pelas coisas sagradas. Pois a nossa natureza é de pessoas que gostam das coisas deste mundo. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, de Judas 24, que pode nos fará irrepreensíveis a apresentarmos ao Pai. Pai querido, fique com cada um desses irmãos que estão no YouTube, que estão aqui também na sala. Perdoe nossos pecados, Pai. Nos purifique, Pai, segundo a Tua vontade. Não importa o crisol que nós precisamos passar. Se for para sermos salvos, que seja, Pai. Muitos de nós temos que passar por provas muito terríveis até, para conseguir enxergar o que o Senhor quer para cada um de nós. Mas que nós não possamos ficar questionando o Senhor, mas sim dizer ao Senhor, sabe o porquê isso está acontecendo. E eu preciso mudar. Que esse seja a nossa vocação, que isso seja o nosso desejo, Pai, de estarmos se aproximando mais e mais de Ti. Muito obrigado por tudo, pelo sol, pela chuva que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós. É o que eu te peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos o Senhor imensamente, Pai, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça, que está sempre estendida a cada um de nós. Muito obrigada, Pai, por esse privilégio, essa oportunidade que nós estamos tendo de estar nessa sala, Pai, e aprendendo, Pai, coisas tão difíceis, tão profundas, mas eu agradeço, Senhor, por o Senhor estar nos concedendo a bênção de poder estar aqui aprendendo. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Roberto, quero pedir ao Senhor que abençoe a vida dele, Pai. O Roberto tem sido, nas nossas vidas, Pai, na minha vida em particular, uma bênção. Ontem à noite, Pai, eu estudando, né, os textos que foi estudado durante a semana, eu tive dificuldade de entender, não compreendi, mas ontem eu pude ver, assim, ele abriu um leque, como foi esclarecedor, como foi maravilhoso. E durante a madrugada, Pai, nessa sala, também esse livro de Daniel, que eu sempre tinha dificuldade de entender. Oh, meu Pai, como está sendo maravilhoso, como eu estou conseguindo entender coisas que eu li e não entendi. Eu estou agora aprendendo a gostar do livro de Daniel, que eu achava difícil, eu li e não conseguia entender. Eu quero agradecer ao Senhor imensamente, Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade, por essa bênção que estou concedendo a cada um de nós de estarmos aqui nesta sala, estudando este livro tão profundo e tão importante para nossos dias. Muito obrigada, Pai. Eu quero rogar ao Senhor por cada pessoa que está nessa sala, cada família aqui representada. Oh, Pai, eu peço, Senhor, derrama sobre cada um de nós o Teu Espírito Santo, supra as nossas necessidades e nos ajuda, Pai, a viver toda a luz que nós temos. Nos ajuda a andarmos com o Senhor,
Dá-nos hoje um sábado feliz na tua presença santa. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa onde nós temos falhado, onde nós temos errado, mas por misericórdia, eu imploro, Senhor. Nós queremos, Pai, ser liberto do pecado, nós queremos deixar de pecar, nós queremos viver uma vida sã, nós queremos ter um caráter semelhante do Senhor. Nos concede este milagre. Nós te imploramos, Paizinho eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ergo os meus olhos para os altos montes, o meu socorro, de onde ele virá. O meu socorro vem do Deus eterno, que fez o céu, fez a terra e fez o mar. Ele te guarda se o teu pé vacila, não dormitas, o guarda de Israel. Ele te guardará de todo mal, desde agora e para todo sempre. Amém. Todos os males ele é quem afasta, pois tua alma ele guardará. Guarda a saída, guarda a tua entrada, sim, desde agora, para todos sempre. Amém. 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 Pronto, finalizamos a nossa primeira parte, que é do estudo de Daniel. Muito obrigada, irmão, que Deus continue te abençoando. Eu não sei como o irmão dá conta de tanto estudo. Eu estava pensando essa semana, eu vou perguntar ao irmão como é que ele consegue organizar o tempo dele, os estudos dele, porque o irmão é bem afiado, né? Louvado seja Deus, para a honra e glória de Deus. Gostaria de convidar aqui, se alguém tem alguma Amém. pergunta, se alguém quer falar mais alguma coisa. É certo que é sábado, não é? Mas nós ainda temos um tempinho. Irmão Sim. Eduardo, pode ligar seu microfone. Bom dia a todos, feliz sábado, em nome do Senhor Jesus. Ô, Roberto, nossa, eu estou muito admirado aí pela explicação, né? Nossa, muito bem explicado, parece que o Espírito Santo, parece não, o Espírito Santo de Deus, glorifico muito a Deus pelo Espírito Santo, tem te usado aí de forma inacreditável, né? Ô, Roberto, eu gostaria de te perguntar um negócio. Você já ouviu falar sobre o templo cabeça de serpente? Eu até coloquei aí no chat. E esse templo de cabeça de serpente é um templo que remete aí ao que você disse, né? Do inimigo, do Papa se colocar no lugar de Cristo. Esse, eu não sei se você já pesquisou, se você já viu, mas na oportunidade você pesquisa esse templo aí, cabeça de serpente, que é um templo construído pelo atual Papa, que às vezes dá até para você usar com uma nuance, como você diz, aí na questão desse ensino de Daniel. Beleza? Tá ok, meu irmão. Obrigado, irmão. Não tinha, não sabia sobre não, mas vou dar uma olhadinha. Mas é muito forte. Você vai ficar aterrorizado se você ver, você vai ficar aterrorizado, porque é muito forte o tempo, viu? Muito complicado. É só você vendo mesmo, tá bom? Deus Tá bem, abençoe meu a irmão. todos em Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe também. Obrigada, irmão, pela sua participação. Seja Amém. bem-vindo, irmão Jabes. Pode ligar seu microfone. Olá, bom dia a todos. Consegue me ouvir? Sim, bom dia, pode falar. Fico feliz aí de ver meu grande amigo Roberto ensinando a palavra de Deus para todos, que até uns anos atrás esse menino só sabia ensinar de Naruto e de futebol. Para vocês verem, para vocês verem como o poder de Deus é grandioso. Então, vejam só. Quanto tempo, Roberto, que você voltou a estudar a Bíblia com fervor?
Uns 3 anos. Então, 6. gente, olha só, se com 3 anos esse menino está ensinando Daniel, é porque aqueles que têm mais anos não estão se dedicando o suficiente. Vocês concordam comigo? Porque com mais tempo da igreja era para saber, né, tudo isso daí e mais um pouco. Então, a gente precisa reconhecer que às vezes a gente não está fazendo o esforço devido, né, para aprender as coisas de Deus. Mas o que eu queria comentar aqui rapidamente, não vou ter tempo para expor tudo, né, a respeito da questão do contínuo, mas eu queria rapidamente só dar um argumento aqui que eu acho muito forte, muito interessante, sobre a questão do contínuo. É porque, assim, quando a gente começa a se aprofundar bastante na questão das palavras, do pensamento hebraico, a gente percebe que a maioria dos escritores bíblicos e dos profetas, eles escrevem sempre pensando já no que foi escrito, no que já se tem nas escrituras. Entende o que eu quero dizer? Então, a palavra contínuo, que se você for olhar, ela é usada assim numa escala gigantesca, que se chama tamid no original. Essa palavra é usada muitas e muitas vezes para se referir ao trabalho no santuário do templo dos israelitas. Então, alguns exemplos. Deus disse que os pães na mesa deveriam estar tamid, continuamente ali. A lâmpada do candelabro podia apagar? Não. Não podia. Tinha que estar Tamid. tamid, continuamente acesa. E tinha outras coisas também. Mas só para vocês verem que por que era importante aquilo sempre estar funcionando? Porque, como a gente sabe, era uma representação do santuário celestial que estava demonstrando que o trabalho de Cristo era um trabalho contínuo, que não cessava, não tinha pausa ou coisa do gênero. Mas mais forte evidência do que isso também, e eu respeito todo mundo que pensa diferente, que acha que o contínuo também é o paganismo, não vou brigar por causa disso, mas sim vou apresentar os argumentos fortes que tem a respeito do contínuo, é a questão de que, quando a gente analisa, né, a gente sempre diz que a gente precisa analisar o quê? O contexto. E a gente já, né, tá careca de saber, a gente viu hoje na explicação, que ali o papado ele quer atacar o príncipe do exército e o seu santuário. A gente sabe que na época que o papado se estabelece, ele está atacando o santuário terrestre? Não. Não está atacando o santuário terrestre. Porque até o santuário terrestre já havia sido destruído. Não havia templo físico. Então a gente precisa, muitas vezes na Bíblia, estar bem antenado para saber e conseguir diferenciar quando é que Deus está se referindo a algo literal, quando Deus está se referindo a algo espiritual. Então, o próprio texto ali também, depois em Daniel 11, vai demonstrar claramente que o papado também tem seus exércitos, né? E que a batalha dele é contra o contínuo. Depois eu posso mostrar, em outra oportunidade, mostrar algumas evidências disso. A batalha dele contra o contínuo, no sentido espiritual, porque ele quer se colocar, como a gente sabe, no lugar de Deus. Eu não sei quantos já viram uma foto bem famosa que tem, mas tem várias aí na internet que você colocar. Sim. Até na questão da representação, se vocês já olharam o Papa quando senta no trono dele, Vou colocar aí. Pode falar. o Papa quando ele senta no trono dele, é a representação exata ali de Deus no seu trono. Tem os quatro bispos ali, cardeais, não sei, como se fossem os seres viventes. É uma coisa, assim, absurda o simbolismo que eles colocam, porque eles realmente querem se colocar como os vigários de Cristo, né? Então, ao fazer tudo aquilo que a gente já sabe, né, na questão do sacrifício de Cristo, as hóstias, e confissão de pecados, etc, etc. Então, todas essas evidências de que ele
quer tomar o lugar de Cristo e que a batalha é contra Cristo, eu acredito que são evidências mais fortes do que o contínuo ser o paganismo. O Roberto apresentou alguns argumentos aí a respeito de como eles afirmam que é o paganismo. Eu precisaria de mais tempo para expor e contra-argumentar, mas como um último argumento, eu queria falar rapidinho aqui ainda no capítulo 8, o verso 11, que diz assim, veja, sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército, e retirou-se o contínuo, e o lugar do seu santuário foi arremessado para baixo, ou por terra. Então, olha aí na foto ainda que o Roberto colocou, o Papa entre dois querubins, como se fosse exatamente, né, representando a Arca da Aliança. Eu diria até que a representação está muito boa, porque ele está ali com uma plataforma embaixo, que é o estrado dos pés, como a gente já aprendeu, que a Arca da Aliança não é uma representação do trono de Deus, mas do estrado né, onde Deus coloca os seus pés, a sua base, e os querubins estão ali, ó, certinho, um do lado do outro, e quatro representantes ali em volta, né, até como se fossem os 4 seres viventes. Então vocês veem que até acho que o entendimento deles de alguns simbolismos é melhor que de muitos protestantes. Mas voltando aqui ao argumento do Daniel 11, essa palavra que é usada para lugar, o lugar do seu santuário foi arremessado por terra, essa palavra é incomum. Como assim essa palavra incomum? Essa palavra no original se chama makom. E existem algumas palavras hebraicas muito comuns para lugar no Antigo Testamento. Então lembra que Daniel, ele é um hebreu, ele tem conhecimento do hebraico, ele poderia muito bem ter escrito aí de uma forma muito mais fácil, com o vocabulário que ele tem e o estudo que ele tem, ele poderia usar outra palavra para dizer lugar. Só que quando você vai pesquisar esta palavra, makom, na Bíblia, ela é usada 17 vezes e em 16 referências, essa palavra denota o santuário celestial, a morada de Deus. Eu quero só ler um exemplo aqui para vocês verem. Êxodo 15, 17. Êxodo 15, 17. Quem quiser conferir aí comigo, diz assim: Tu os levarás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para nele habitar, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. E tem outros em Salmos também, Salmos 89, que sempre vai estar se referindo ao santuário celestial. Então, isso é mais uma evidência de que, possivelmente, Daniel estava realmente se referindo ao lugar do santuário celeste, ao ministério de Cristo, ao que Cristo estaria fazendo no lugar santo, e essa batalha espiritual, né, contra os exércitos, essa batalha que envolve, né, os exércitos de Deus e os exércitos do inimigo. Tá bem? Então seria isso. Por hoje, não tenho mais tempo de expor os outros pontos. Beleza, Jabes. Muito obrigado aí, Jabes, pelas considerações. Bom, meus irmãos, é como eu falei, ambos os dois aconteceram, tá? E eu concordo com o do Jabes, tá? Eu não falei o meu ponto, mas já que o Jabes expôs aqui, eu concordo com esse ponto de ser a primeira opção, tá? Mas eu não vou ficar aqui questionando, eu acho que os argumentos para os dois lados são bons argumentos, tá? Até, e o do Jabes aí, teve alguns aí que eu não sabia, mas teve alguns que eu já tinha visto, e, de fato, esse do contexto do capítulo 8 é muito forte, porque o capítulo 8 inteiro fala sobre santuário. Aí, justamente, só nessa parte não vai falar. Então, eu acho que esse é o argumento até mais forte para o pessoal da primeira opção. E o pessoal da primeira opção é maioria dentro do adventismo, tá? Então, a grande maioria acredita, como o Jabes falou aí acima, tá bom? Mas tem também o pessoal que acredita na outra. Então,
acredito eu que nós precisamos fazer o que o Jabes falou, de estudar mais, ir a fundo, tentar entender todas essas nuances, e não acredito que seja algo para a gente ficar aqui debatendo, porque ambos aconteceram, tá? Tanto o paganismo saiu para que o papado pudesse se elevar lá e ficar grande, como aconteceu também o ministério que o Jabes falou, tá bem? Roberto, posso só dar um último ponto? Pode falar. E assim, usando de uma certa racionalização da questão do paganismo ser retirado, se nós analisarmos e formos honestos com essa questão do paganismo ser retirado, há de conver que, se nós vermos com profundidade, o paganismo ele foi disfarçado. Exatamente. Esse é um ponto. Ele não foi literalmente retirado. Exatamente. Então, o paganismo ele foi mesclado com o cristianismo, com uma aparência e uma profissão de cristianismo. Mas o paganismo sempre esteve ali. Tanto que é o que a gente sempre diz que Constantino fez. Ele harmonizou o paganismo com o cristianismo. Então, o paganismo continua com suas práticas disfarçadas de cristianismo. Então, eu acredito que seria mais um ponto bem forte aí para acrescentar nesse entendimento. Muito bom. Acredito aqui que os pontos foram colocados, ok? Eu não coloquei tantos pontos do lado do primeiro, foi até uma falha minha, deveria ter posto mais, mas graças a Deus o Jabes está aqui e conseguiu pontuar essas coisas, ok? Então nem foi combinado, o Jabes viu a mensagem, e amém por isso, entrou aqui com... Por quê? Isso foi uma falha minha. Como eu já acredito nessa primeira opção, eu não fui atrás de tanta coisa, sabe? Agora, do que não me fazia sentido, eu tentei explorar, vai entender, né? Mas graças ao bom Deus, deu tudo certo. O Jabes veio aqui, pontuou as duas coisas, inclusive depois eu me passar algumas coisas dessa para eu aumentar aqui no portfólio do lado do primeira opção, tá bom? Maísa. Pode ir, dona Jana. Dona Maísa, pode abrir o mic. É a Júnia, isso, Júnia? Pode falar. Sim, bom dia. Agora que eu percebi que meu nome foi alterado por um acaso no Zoom. Bom dia, queridos. Deus seja louvado. Mais um dia, o Espírito Santo confirmando para nós aqui o trabalho do ministério, a importância e como Jesus trabalha em nosso favor no ministério celestial. E eu louvo a Deus por isso. Eu estava a ouvir o irmão Roberto e pensando e meditando, e desde a oração da irmã Terezinha, o Espírito Santo foi confirmando, é isso mesmo, filha, é isso mesmo que você estava pensando. E agora vem o Jabes e complementa, vem a humildade do irmão Roberto, e eu fico vendo assim como Deus é maravilhoso. Às vezes, quando vamos dizer para as pessoas, ou vamos levar a mensagem para as pessoas, que pontuamos essas questões, parece que é um tanto difícil para o outro lado compreender esses mistérios. E por que eu digo mistérios? Porque eu vejo que a palavra do Senhor é para aqueles que realmente querem, para aqueles que realmente creem. E quando nós cremos, e quando nós buscamos, quando nós queremos, o Senhor Deus efetua. E às vezes a gente fica justificando, seja por um motivo ou por outro, mas eu glorifico ao Senhor. Eu glorifico a Deus porque, mesmo sendo leigos, mesmo não conseguindo, às vezes, estudar de nós mesmos, compreender por nós mesmos, o Senhor Deus tem nos dado conhecer respostas que tem nos ajudado a
compreender melhor e a confiar mais ao ponto de nos fortalecer em Cristo Jesus para estudarmos, para lermos, e então o Espírito Santo abrir a nossa mente e nos mostrar as verdades que nós precisamos. Daí a importância de não desistir de orar por aqueles a quem amamos. Eu tenho visto e eu tenho repetido em todo o tempo assim que meu ministério é a oração. E graças ao Senhor, e mesmo com todas as dificuldades físicas, às vezes emocionais, até psicológicas, graças a Deus, Deus não tem permitido que isso saia de mim. Às vezes eu não conseguia ajoelhar e eu orava sentada, às vezes eu não conseguia nem sentar, eu orava deitada. E tem dias que a gente está assim, seja por uma eventualidade que nos acomete, seja pelo que for, por acidentes aí, mas Deus, ele está à nossa disposição em todo o tempo. Isso é uma promessa que é feita para nós na Bíblia, nós não podemos desistir. E às vezes a gente ouve determinadas coisas e isso nos põe a pensar. E o que precisamos é colocar na nossa mente, como disse o irmão Jabes, né? O irmão Roberto só tem 3 anos que ele voltou para o estudo da palavra do Senhor. Talvez você tenha 1, 2, 20 como eu, 30 como outros, 40, não sei quanto tempo. Mas o tempo é hoje, o dia é hoje, o dia da salvação é hoje. Hoje é o primeiro sábado de fevereiro, do 2º mês do ano de 2023. Estamos muito prestes de ouvir o som da trombeta, o toque final. Talvez nosso Pai está apenas esperando eu e você tomar uma decisão ao lado dele, porque nós queremos a nossa família no céu. Eu quero a minha família no céu, eu quero os meus filhos, o meu pai, o meu esposo, os meus irmãos, os meus amigos, e eu sei que você também quer. Mas o que é preciso ser feito? Qual é a justificativa que está sendo dada? Então, que nós possamos deixar Deus controlar a nossa vida e nos colocar à disposição dele, diante da nossa condição, sem medos, sem ansiedade, mas deixar que ele nos use como instrumentos nas mãos dele, como ele está usando o irmão Roberto, como ele usou o irmão Jabes hoje, que talvez por um acaso, no meu modo de pensar, ou de outros aqui, entrou na sala, já bem depois viu a mensagem, e graças a Deus que ele veio, e como a gente sempre fala, nada aqui na sala da consagração é combinado, mas o Espírito Santo é quem direciona, e ele direcionou o Jabes para vir aqui hoje, para complementar. Vocês devem estar se perguntando aí, por que a Jeane hoje está mediando a sala? Há tanto tempo, eu tenho certeza que, como eu, muitos de vocês que estão aqui estavam com saudade da Jeane. Mas Deus sabe por quê. Olha quantas preciosidades ela complementou aí no estudo, seja no chat, seja falando, seja orando. Então, o nosso Deus, ele é tremendo. E ele vai conduzindo as coisas do jeito que elas são necessárias para que eu e você alcancemos o céu. Só basta que queiramos, porque essa é a promessa de Cristo. E nós não vamos pelos nossos méritos, nós vamos pelos méritos de Jesus. Contudo, eu e você devemos estar disponíveis. Deus seja louvado e que Ele possa nos abençoar hoje e sempre. E eu quero muito abraçar você na manhã da ressurreição. Amém, Júnia. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos finalizar, não tem mais nenhuma mãozinha levantada, hoje é sábado, né? Gostaria de convidar o irmão Jabes para finalizar, fazer a oração, e eu vou ler uma pequena frase que me chamou muita atenção hoje pela manhã, que nos diz assim: como naquele cerimonial típico, o sacerdote olhava pela fé ao propiciatório que não podia ver,
Assim, o povo de Deus deve hoje dirigir suas orações a Cristo, seu grande sumo sacerdote, que, invisível aos olhares humanos, pleiteia em seu favor no santuário celestial. Bom dia a todos, feliz sábado. O irmão Jabes vai finalizar com a oração. O irmão Roberto vai colocar um hino. E muito obrigado também, irmão Roberto, e até amanhã para todos. Feliz sábado. Até amanhã. Vamos orar agora. O Jabes acabou, acho que saindo. Isso. Irmão Alguém Roberto, faz... então você pode Eu falar. posso orar, Jeane? Pronto, pois ore. Oremos então. Grandioso Deus, Paizinho Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, unidos por Tua graça, crendo na onipresença do Senhor e na unidade do Teu santo e bom Espírito. É que nos prostramos diante do Teu altar, Paizinho. Louvamos e bendizemos o Teu nome, porque hoje houve salvação nesta casa, eu creio. Pai, a sala da consagração tem sido um bálsamo para muitos aqui, se não para todos. O Senhor tem direcionado de um modo muito especial este lugar. É um lugar virtual, mas é um lugar onde comungamos com o Senhor e uns com os outros, como se estivéssemos reunidos em uma sala presencial. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Dá-nos um restante de sábado na Tua presença. Dá-nos o deleite prometido em Tua palavra. E que nós, como Teus filhos, possamos estar dispostos a ser um instrumento do Senhor neste dia e em todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer pela vida dos Teus servos que hoje se colocaram à disposição do Senhor. Desde o irmão Roberto como mensageiro principal, a mediadora, os colaboradores que participaram, seja pela mensagem escrita, seja pela falada. O Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor usa quem o Senhor quer. O Senhor manifesta em quem o Senhor quer manifestar e o Senhor capacita aqueles que se colocam à disposição do Senhor. Então, por isso, Pai querido, eis-me aqui, envia-me a mim. Tome cada um dos Teus filhos, cada família aqui representada, Pai, por favor. Seja com o sogro do irmão Roberto, com toda a sua casa, com a sua família, que o Senhor possa continuar fazendo com que tudo ao redor dele tenha bom êxito, para que ele continue se esforçando e sendo um instrumento em Tuas mãos, aqui na sala da consagração e onde o Senhor o mandar. Em nome de Jesus eu Te oro e no nome dele eu já Te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, bom dia, feliz sábado para todos. Bom dia, um feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Feliz sábado.